Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Vamos lá então começar a correção da avaliação P3 do ensino fundamental, tá? Começando então, pelo sexto ano, avaliação de geografia. A primeira questão então tinha um mapa mundi, tá? E perguntava, com base no mapa abaixo, responda as duas primeiras questões da avaliação. Em quais zonas climáticas da Terra estão localizados respectivamente o Japão e a maior parte do Brasil, tá bom? Seria a alternativa D, zona temperada do norte, o Japão, e zona tropical, o Brasil. 2. O Brasil possui na maior parte do seu território o predomínio de temperaturas elevadas, devido, tá? Deixa eu ver qual era a alternativa que eu marquei, e estar localizado em sua maior parte na região tropical. A questão 3, dividida em A e B, com base em uma rosa dos ventos, responda as questões. Escreva o nome dos pontos cardeais que estão faltando nela. Seria então norte, sul, leste e oeste. E aí então, para completar na estrela, os pontos colaterais que estão faltando, tá? Juntamente com os pontos cardeais. Então esse que você já respondeu, você colocaria novamente e somaria então os colaterais, tá? Bem, então faltou o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste, tá certo? Assim estaria completada a rosa dos ventos. Vamos então para a questão de história do sexto ano. Assinar a alternativa que contém o nome do rio que foi de extrema importância para o nascimento e florescimento da população egípcia. Era a alternativa C, o rio Nilo. Qual era o caráter da religião egípcia? Era a letra B, politeísta. O que eram, na verdade, as famosas pirâmides egípcias? Eram grandes túmulos onde ficavam os faraós que eram colocados junto com toda a sua riqueza para continuar reinando em uma próxima vida. No além-morte, no além da vida, ou seja, após a morte, continuaria vivendo o faraó. Como foi que o faraó Amenófis IV, por volta de 1375 a.C., alterou o caráter da religião egípcia? Ele criou o monoteísmo, substituindo o politeísmo religioso por um deus só, o Aton, tá certo? Bem, vamos então agora para o sétimo ano matutino, tá? Sétimo ano matutino, questões de geografia. Região brasileira da qual possui a melhor articulação urbana seria a alternativa C, a região sudeste. São as duas únicas cidades brasileiras consideradas metrópoles globais. Seria a alternativa E, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí tinha um mapa, tá, na avaliação, um mapa do Brasil, e com base no mapa responda duas questões. Aí escreva no mapa o nome das grandes cidades brasileiras destacadas. Então você tinha ao norte Manaus, depois você tinha Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e, por fim, Porto Alegre. Quais dessas cidades é o centro econômico do país e qual é o centro administrativo? O centro administrativo é Brasília e o centro econômico é São Paulo, tá bom? Vamos para a questão de história, então, do sétimo ano matutino. A reforma religiosa na Inglaterra foi conduzida segundo objetivos geopolíticos. Assinar a alternativa que contém o nome do monarca responsável pela criação da Igreja Anglicana. Alternativa A, Henrique VIII. 2. O principal motivo alegado pelo rei inglês para a anulação do seu casamento era a necessidade de, alternativa A, conceber um herdeiro homem para continuar o seu reinado. A 3. A Igreja Católica contra-atacou os que se opunham à sua fé e realizavam reformas protestantes. O principal órgão repressor eram os tribunais do Santo Ofício. Como era a sua forma de agir? Era a alternativa A da resposta. Tá? Ou seja, ele condenava os tais dos infiéis que questionavam os dogmas da Igreja Católica, simplesmente à fogueira. Tá? Você tinha que abjurar do que você acreditava que era contrário à ideia da Igreja, ou seja, desacreditar completamente para não ser condenado. Quais as principais medidas tomadas pela contra-reforma da Igreja Católica? Ou seja, reafirmou o Tribunal da Santa Inquisição, criou o Index, que era a relação de livros proibidos, que eram queimados, inclusive. Tá? Ela reafirmou, então, os sacramentos sagrados do catolicismo. Tá? Ela também ordenou a criação da Companhia de Jesus, de Inácio de Loyola, que pregava a catequese aos povos conquistados na América. Tá bom? Esses são os pontos mais importantes. Vamos agora, então, para o sétimo ano vespertino. A primeira questão, era bem parecida com a da outra turma, tá? Só que invertida a ordem. São as duas únicas cidades brasileiras consideradas metrópoles globais, mais uma vez São Paulo e Rio de Janeiro. O 2, região brasileira que possui a melhor articulação urbana, região sudeste. E 3, a questão um pouco mais diferente, com base no mapa abaixo, responda as questões A e B.
Escreva no mapa o nome das grandes cidades brasileiras destacadas. Então seria a mesma resposta da prova anterior. Escreva o nome de qual estado pertence cada cidade representada no mapa. Aí era o grande diferencial da prova, tá? Então Manaus, capital da Amazônia, tá? Brasília, tá? É o centro do Distrito Federal. Em Minas Gerais você tem Belo Horizonte, no estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, em São Paulo, São Paulo, tá? No Paraná, Curitiba e por fim no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Essa seria a resposta correta. Em história, vespertino, vamos lá ver. Principal motivo alegado pelo rei inglês Henrique VIII para a anulação do seu casamento, tá? Mais uma vez então, só que aqui a alternativa seria C, tá? Na outra prova era A para a turma da manhã. Então C, conceber um herdeiro homem para continuar o seu reinado. 2. A reforma religiosa na Inglaterra foi conduzida segundo objetivos geopolíticos. Assinar a alternativa que contém o nome da religião criada pelo rei Henrique VIII, tá? Seria então a alternativa A, Igreja Anglicana. Responda, o que foi a contra-reforma feita pela Igreja Católica? Foi uma forma da Igreja Católica, então, reafirmar, né, a sua fé, né, os seus ensinamentos frente às religiões protestantes, com articulação de todos os meios, né, que eu acabei respondendo na prova anterior, com os tribunais de Santa Inquisição, né, a reafirmação como que é que fala mesmo lá? Da Eucaristia, tá? Eu acabei esquecendo, foi mal, desculpa aí. Da catequese, tá? Esqueci o nome da Eucaristia. Bom, o que veio a ser os tribunais do Santo Ofício? Ou seja, os tribunais que julgavam as pessoas que eram contrárias, né, às ideias pregadas pela Igreja Católica e eram sumariamente executadas. Queimadas em praça pública, assim como Joana d'Arc, a santa dos franceses. Vamos lá então para o 8º ano. Geografia. Dependendo da forma como foi explorado na época colonial, os países americanos apresentam graus diferentes de desenvolvimento econômico. É fato que o país mais desenvolvido do continente americano e do mundo são os Estados Unidos. Como foi a forma de colonização sofrida pelos Estados Unidos? Alternativa E. Era um misto de povoamento e exploração. 2. São fatores históricos que colaboraram para o maior desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Além de sua forma de colonização, os fatores apresentados alternativas abaixo. Com exceção, né, seria a alternativa E, presença de ouro e outros metais preciosos. Isso não foi encontrado nos Estados Unidos. 3. Pelo menos na época da colonização, tá? Responda com base no mapa abaixo as questões A e B. Então tinha um mapa da América Latina. Escreva no mapa, em cima do respectivo território, o nome dos 3 países mais desenvolvidos da América Latina. Então você tem o Brasil, a Argentina e o México. O aluno tinha que identificar no mapa. Qual dos 3 países mais desenvolvidos da América Latina possui hoje uma participação expressiva na economia mundial, tendo cada vez mais peso nas decisões políticas e econômicas mundiais e que faz parte do seleto grupo das 4 nações conhecidas como BRICS, ou seja, tijolos da economia mundial. BRICS é acrônimo de Brasil, Rússia, Índia e China. Então, o país da América Latina, Brasil. Vamos lá então para a questão de história do 8º ano do ensino fundamental. Vamos lá. Quais os dois países europeus que, devido às suas batalhas, acabaram influindo, um como agressor, outro como apoio, na ida da família real portuguesa para o Brasil? Alternativa C, França e Inglaterra. 2. Assinar a alternativa que contém o nome da instituição financeira criada pelo príncipe regente Dom João, que até hoje, depois de uma quebra terrível, continua presente em nosso país. O nosso conhecido Banco do Brasil, a letra B. Responda, alternativa A 3. Como que o príncipe regente português Dom João arrumou a estrutura necessária para a instalação da família real portuguesa no Rio de Janeiro? Dom João ainda não era rei, era príncipe regente. Ele simplesmente, né, escolheram as melhores casas, principalmente de nobres, né, da colônia, e escreveram PR, príncipe regente, ou seja, as melhores moradias ficariam com a corte. O que de início foi uma honra, mas depois virou literalmente põe-se na rua, né, o PR. Aí, né, despertou um pouco, né, da fúria da elite local colonial, tá? Quais as vantagens obtidas pelos ingleses através do Tratado de Comércio e Amizade de 1810? Então os ingleses obtiveram, né, através do tratado com os portugueses, o privilégio do comércio com o Brasil, com a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, só a Inglaterra. Eles pagavam apenas 15% de impostos, tá, contra 16% dos portugueses e 24%, né, de outra nação, tá certo? O 9º ano não vai ter a correção hoje, porque ainda falta um aluno a realizar a prova, tá? Então amanhã ou semana que vem, mais tardar, estará no ar também. Valeu a todos aí, um abração, tchau, tchau.